como vão todos? Estamos aqui hoje novamente com o podcast Cláusula Aberta, recebendo um grande amigo, um grande jurista, um grande advogado atuante, militante no direito previdenciário especialmente, Dr. Bruno Batista. Então temos uma grande honra em recebê-lo aqui. E vamos tratar do tema Direito de Família e Previdenciário, onde as relações pessoais encontram os benefícios sociais. Pedir que o Dr. Bruno possa fazer sua apresentação, que tem um largo currículo, um extenso currículo, e tão dedicado também à advocacia pernambucana. Alfredo, prazer muito grande para mim poder estar aqui hoje com você, Cláusula Aberta, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar, poder trazer para todo mundo que está nos assistindo essas relações entre o direito de família e o direito previdenciário, né, que termina tendo muitas relações e que repercutem no dia a dia das pessoas, né? Então é realmente um prazer enorme para mim. O que eu mais me orgulho do meu currículo é ser advogado. Esse para mim é o número 1 do meu currículo, que eu acho que é o mais importante. Sou advogado há 24 anos, vou fazer 25 anos aí no comecinho do ano que vem, de advocacia militante, do dia a dia mesmo. Digo que sou um advogado improvável, porque sou o primeiro advogado da família, continuo ainda a ser o primeiro e único ainda da família a ser advogado. Sou também improvável por ser muito tímido, que é uma característica que geralmente não combina. Eu finjo muito bem. Eu termino de dizer que eu finjo muito bem, porque sou extremamente tímido, tenho até a falar em público para mim é complicado por conta dessa timidez. Eu me dando curso de oratório. Mesmo assim, eu levei ali as minhas dificuldades pessoais para tentar transformar, tentar ajudar as pessoas que não tenham essa mesma dificuldade que eu passei e que continuo passando. Sabe? E atuo no direito previdenciário esse tempo todo, tenho um escritório junto com alguns sócios. Na OAB passei aí por algumas funções, né? Foram 15 anos na OAB, tive a honra de presidir a nossa seccional aqui de 2019 e 2021, fui conselheiro federal, presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, fui professor de graduação, hoje sou só em pós-graduações, né, especialmente em matérias relacionadas ao direito previdenciário, fui procurador da UPE, concursado, pedi exoneração, vi que ali não queria, meu futuro estava na advocacia privada, foi o que eu enxerguei à época, mas como eu disse, o meu principal item do currículo é a advocacia militante, é o dia a dia da advocacia que há muitos anos aí a gente vem enfrentando e que eu tenho muita satisfação e orgulho de fazer isso, de ser o meu dia a dia, ser o meu ganha-pão, ser esse. Eu fico muito feliz quando você fala sobre isso, porque eu venho da família de alguns advogados, de alguns desembargadores, juízes, e a nossa profissão, às vezes, tende para um lado tão negativo, não tão bom, não digo nem negativo, mas não tão bom, que às vezes denigra a profissão do advogado, né? As pessoas hoje, às vezes, querem fazer concursos públicos, querem partir para essa outra ótica, e não abraçam a advocacia como a sua primeira causa, vamos dizer assim, quer amar. Eu tenho um prazer muito grande em dizer que eu trabalho porque eu gosto. Então, para mim, não é um trabalho, é uma satisfação. Exato. Eu costumo dizer, Alfredo, quando me formei, eu disse que eu tenho que fazer concurso público, senão eu vou passar fome. Eu pensava assim, né? Dizer, olha, por essa característica muito tímida, por ter ninguém na família para me ajudar, minha única maneira de sobreviver é concurso público. Aí eu fiz concurso, eu fui lá para o UPS ser procurador. Mas eu dizia que lá eu estava tendo 29 dias de tristeza para um de felicidade. Felicidade é só quando eu recebia o salário, né? Mas no dia seguinte já começava a tristeza já. Porque já vou ter que passar isso aqui tudinho até ganhar de novo. Eu disse, não, vou trocar isso por 30 dias de felicidade. Que realmente a advocacia tem essa questão da instabilidade, né? Que a gente sabe que nem sempre você tem uma estabilidade, pequeno, né, que realmente chega lá em cima. Eu fui jogador de futebol, né? Isso, exatamente. Às vezes você imagina um advogado assim, você pensa naqueles advogados que são milionários, não sei o quê, mas a grande maioria não está nessa situação e todos nós passamos por isso, passamos por períodos de maior dificuldade, períodos de instabilidade. Se você não faz um colchão, fica complicado, né, você administrar, mas eu decidi para a advocacia privada e realmente sou muito apaixonado pela profissão, porque assim como você, Fico muito feliz de ouvir isso. Nós vamos tentar entrar aqui no tema, que é o tema, como eu falei, de direito de família previdenciário, onde as relações pessoais encontram os benefícios sociais. A gente acha que às vezes não tem nada a ver, né, Bruno? Permita chamar Bruno. Claro, sim, claro. Então, a gente acha que às vezes não tem nada a ver, mas a gente não sabe o quanto é um tema tão relevante que
que o previdenciário importa tanto, sobre aqueles mais carentes, que precisam ter tantas informações, como a gente vai tentar trazer hoje, que é um tema inesgotável. Eu sempre procuro dizer isso nos meus podcasts, que todo o tempo que a gente traz aqui de direito é difícil, porque a sociedade está na mutação. E a legislação dificilmente acompanha. Isso. Então a gente está fazendo um trabalho doutrinário quase que diário. E o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente discutir seria a união estável pós-mortem. Como está vendo isso dentro da Previdência Social, você que está lá dentro do INSS, sendo mais específico, e outro dificultador para tentar tirar essa sua timidez, o casal, o sócio afetivo, o homoafetivo, na verdade, certo. Que também parece que nas barreiras, na lei nem tanto, mas no INSS encontra algumas dificuldades a mais para um casal hétero, vamos dizer assim. Perfeito. A comprovação da união estável pós-morte traz um dificultador adicional, né? Porque, em tese, você poderia fazer essa comprovação ou pelo meio documental, ou testemunhal, ou especialmente entre a união dessas duas comprovações. Ou você pega documentos, comprovando de residência comum, uma prova de dependência econômica, etc., coisas desse tipo, fotografias e depoimento testemunhal. Agora, há uma dificuldade realmente muito grande quando a comprovação é feita somente por prova testemunhal. Normalmente, na Previdência Social não se aceita, no INSS não se aceita na via administrativa, e mesmo judicialmente há sempre uma exigência de uma comprovação, pelo menos de uma base documental, para que você possa comprovar isso. Naquelas pessoas que têm uma estrutura melhor, digamos assim, social e financeira, isso fica mais fácil. Porque exige, você declara como dependente para imposto de renda. Beleza, se a pessoa declara imposto de renda, maravilha. Mas se é uma pessoa que mora na rua, por exemplo, se é uma pessoa que não tem uma residência fixa, se é uma pessoa, como fazer essa comprovação? A dificuldade é adicional, a dificuldade é maior. Mas, normalmente, não há um impedimento à comprovação de união estável pós-morte para fins de benefícios previdenciários, desde que você esteja munido aí dessas provas essenciais, dessas provas assim que são necessárias no início de prova material, corroborado por uma prova testemunhal. Esse exemplo que você deu, assim, de um morador de rua, por exemplo, vamos dizer assim, seria aquele que a pessoa saiu, mas ele continuou ainda com um vínculo afetivo ou sócio-afetivo com a esposa. A esposa faleceu, ele às vezes nem sabe que teria direito a uma pensão pós-morte. Exatamente. E nem tem reconhecido a união estável, vamos dizer assim. A união estável, exatamente. Ou às vezes você pode até pensar que é uma possibilidade muito improvável, mas de uma pessoa que receba um benefício previdenciário já, duas pessoas, um casal, e um deles já recebe um benefício previdenciário. Porque se recebe um benefício previdenciário, ele pode morar na rua? Pode. É um salário mínimo que ele recebe, muitas vezes é comprometido isso com empréstimo, etc. Tal. Pode viver na rua. Então, um casal que viva na rua, né, um deles recebe um benefício, morre, né, o outro aí teria o direito, mas como comprovar, por exemplo, que tem a residência em comum, né? A dificuldade que tem. E outro ponto que você tocou também, que é muito interessante, sobre as uniões homoafetivas, o Supremo ele decidiu isso em 2011, sobre a possibilidade, o reconhecimento, coisa que o nosso legislativo demorou, né? O Supremo em 2011 já reconheceu. Veja, já tem 14 anos que isso aconteceu, mas mesmo assim, na via administrativa a gente encontra dificuldades. Com uma exigência documental maior do que se pediria para um casal hétero, né? Mas eu já vi casos, inclusive, Alfredo, de casais homoafetivos que tiveram o cônjuge sobrevivente que não conseguiu ter, no primeiro momento, o reconhecimento do direito à pensão e, inclusive, pedido dano moral ao INSS em face desse preconceito que, às vezes, ainda se tem com relação ao reconhecimento desse tipo de união para fins previdenciários. Mas é tão vertente, é tão escancarado assim. É muito mais disfarçado. É muito mais assim você fazer uma exigência de documentos que você normalmente não exigiria para um casal hétero. Por exemplo, se você tem um contrato de união estável, você tem uma demonstração de que vive em união estável, além desse contrato exigir um monte de outros documentos, prova testemunhal, etc., tal, que num casal hétero não se chegaria a esse nível de exigência. Então é muito mais hoje velado,
né, de que há esse preconceito. Mas que existe por meio dessa exigência documental maior do que teria num casal hétero, sabe? E aí pode caber, eu já vi decisões nesse sentido, até na indenização por dano moral, por conta dessa dificuldade adicional que se coloca para o reconhecimento aí do direito a esse benefício. Então, vamos dizer, nessa parte aqui, a gente estaria você falou da questão das provas testemunhais. Vamos dizer que a pessoa tem um grande como dizer, um morador de rua, que a gente está tomando isso como base, uma pessoa que está uma vulnerabilidade muito grande, não tem onde guardar documentos, às vezes não tem onde guardar fotografias, não tem nem telefone hoje em dia, que é tudo quase lá, mais nuvens, vamos dizer assim. E a prova testemunhal não afetaria a questão da segurança jurídica? Esse aí a gente tem é sempre um desafio que a gente encontra no previdenciário. O desafio que a gente tem é sempre com relação à segurança, né, a evitar fraudes, especialmente, né, em contraponto com a garantia do direito social da pessoa. Esse é sempre um grande dilema do direito previdenciário, né, é você assegurar, né, que a pessoa evite a fraude, em contraposição a você ter realmente a garantia do direito social. Mas eu acho que, na dúvida, a gente deve buscar o direito social, a garantia do direito social. Você não deve, digamos, colocar mais barreiras, mais empecilhos para a obtenção do direito, porque pode alguém vir a cometer uma fraude. É como você partisse da presunção de desonestidade, né? Então, é o contrário, vamos partir da presunção de que está todo mundo fazendo as coisas corretas. Caso se verifique que há alguma impropriedade, que há alguma a fraude, que então se puna esse excesso de benefício e faça tudo que deve ser feito. Mas não se colocar mais barreiras, mais empecilhos, quando você tem aí a garantia de direito social em jogo, que pode garantir a sobrevivência da pessoa. E enquanto esse tema do pós-morte, o que é que você tem vendo, para a gente tentar passar para o outro com mais calma, qual a sua grande dificuldade assim, hoje, que é que você ganha tanta barreira, não só no homoafetivo, mas no hétero, que você encontra tanta dificuldade das pessoas conseguirem um benefício pela via administrativa, que seria o ideal, que não incharia o judiciário, mas como você vê uma solução, a grande dificuldade é que, é claro, isso é normal na nossa natureza, digamos assim. A gente nunca espera que vai morrer. A gente alguns acham que são imortais, e outros acham que vão viver muitos anos. Vai falar de testamento. Pronto, também. Tá me agorando, né? Tá me agorando, tá o urubu pousando aqui na minha sorte, tá botando aqui. Então, como as pessoas não pensam nisso, não planejam especialmente o futuro, muitas vezes não se resguardam com os documentos que são necessários para isso. Você começa, por exemplo, a viver em união estável, mas não se preocupa em oficializar, não se preocupa em fazer um contrato, não se preocupa em guardar documentos, em fazer registros, no sentido de que há essa união estável efetivamente, né? Não há uma documentação, porque mesmo a foto é uma prova hoje que é uma prova muito... A IA veio... Isso. Complicado demais. Exatamente. Acho que um contrato de locação, não sei, seguro de vida. Seguro de vida, declarar no imposto de renda, fazer imposto de renda em conjunto, conta corrente em conjunto, comprovação quando se trata de pessoas que moram na mesma casa, porque você pode ter um estável mesmo que não esteja na mesma casa, uma exigência rigorosa com relação a isso, mas se vê na mesma casa, comprovante de residência em conjunto, se é sócio de um clube, colocar como dependente desse clube, uma série de documentos que aí facilitam quando há o falecimento, né, para você obter a pensão por morte e reconhecer aquela união estável formalmente mesmo pós-morte. É que a gente hoje vê muito tratar desse tema, mas como se fosse um tema muito novo. Mas você já vê isso há certo tempo e como... Sim, sem dúvida. Isso aí é algo que, digamos assim, há muito, desde o início da minha advocacia, uma das grandes dificuldades que nós temos na garantia da pensão por morte é o reconhecimento da união estável. Hoje, inclusive, que é uma coisa que não existia antigamente, Alfredo, até mesmo quando a pessoa é casada e falece o cônjuge sobrevivente, você tem que comprovar que que o casamento e a convivência perdurou até o fim da vida do cônjuge que faleceu. E aí acontece a mesma coisa com relação à união estável. A dificuldade não é só comprovar que houve a união estável, mas que ela persistiu até o falecimento do cônjuge, né? Acontece muito, acho que hoje as pessoas simplesmente ignoram, saem de casa
vão viver suas vidas e não vê que a documentação ainda está... Exatamente. E para o INSS, você tem que fazer a comprovação de que havia, né, persistia essa convivência até o momento do falecimento. Então, por exemplo, se a pessoa vai internada no hospital, comprovar que quem acompanhou naquela internação foi o companheiro ou companheira. Tem a preocupação de registrar no atestado de óbito, por exemplo. No atestado de óbito, você colocar lá que deixou o cônjuge, companheiro, etc. Isso tudo são documentos que são importantes, que facilitam, num momento que é sempre muito difícil, no momento pós a morte de uma pessoa, você ter a documentação já necessária para fazer essa... Você vai mexer nas emoções de uma pessoa. Exato, exatamente. Mas ainda nessa seara, a gente tem você falou do casamento, da união estável, vamos entrar agora em coisa... As famílias simultâneas. E não é ameação, mas a palavra é rateio, realmente. Eu acredito que não tenha outra palavra. Como é que está sendo isso dentro... A gente sabe que existe algumas decisões do STF, do STJ. Acho que ainda não teve alguma repercussão. Eu acho que a grande dificuldade dos previdenciaristas, eu não sei se é porque muita coisa não está ainda com uma repercussão geral. Eu, assim, minha visão de quem não entende realmente de previdenciário, mas que a gente vê essa necessidade de estar ali consubstanciado. Mas como é que fica essa situação porque família simultânea hoje tem que provar boa-fé, tem alguns requisitos que, para você, como é que no seu dia a dia, como é que você... É um assunto também muito, muito curioso e fascinante, eu diria até. Eu acho que todo advogado previdenciário com muito tempo tem histórias curiosas para contar com relação a esse assunto. Por exemplo, eu tive casos em que havia um senhor, na verdade, que tinha duas famílias simultâneas e ele, para não ter confusão, ele colocou o nome dos filhos os mesmos. Para ele não trocar, né, ele colocou o mesmo nome dos filhos. E uma não sabia da existência da outra, ele conseguiu administrar isso até a morte dele. E aí no velório foi que as famílias, então, se conheceram. Tinha dois Joãozinhos, né? Exatamente, tinha dois Joãozinhos, dois Pedrinhos, duas Mariazinhas, né? Tudo, os irmãos, assim, tudo, e os da mesma idade, assim, tudo mais ou menos. Acho que todo mundo tem alguma dessas histórias para contar, todo advogado previdenciário, e advogado de família também, que trabalha com isso, também tem essas histórias para contar. Mas houve uma virada jurisprudencial, acho que por volta de 2020, mais ou menos, foi quando veio uma decisão do STF com relação a esse reconhecimento. O SCJ, para fins previdenciários, ele não reconhecia. Ele acreditava que, aí vem aquele conceito, né, antigo em concubinato, né, que aí não havia o reconhecimento quando a pessoa era casada, tinha algum impedimento para casar e mesmo assim mantinha uma outra família simultânea. Mas o Supremo deu uma virada, aí acho que em 2020, e passou a admitir desde que cumprido alguns requisitos, como você disse muito bem, boa-fé, ter também a demonstração efetiva de que para a sociedade havia efetivamente uma família, era visto como família, e aí há a possibilidade assim do reconhecimento de benefícios previdenciários aí que são rateados, cotas, partes, né, para os cônjuges, ambos os cônjuges sobreviventes. Mas é meio depende de qualquer coisa ou é pelo tempo? Teria algum ponto? O INSS é meio a meio. O INSS, as divisões são sempre em cotas iguais. A legislação previdenciária estadual e municipal aí é bem variável. A maior parte é meio a meio. Isso vale inclusive para ex-cônjuge que receba alimentos, né? Porque o que acontecia é que às vezes causa muita revolta. Imagina um cônjuge que recebia, isso até a reforma da Previdência era assim, mudou a partir de agora. Imagina um cônjuge que recebia uma pensão alimentícia, um ex-cônjuge, de 5%, né, do valor da aposentadoria, vamos dizer assim, da pessoa. Quando falecia, dividia pela metade. Então veja a perda que tinha o cônjuge, o último cônjuge, digamos assim, sobrevivente. Atual. O atual, né? Porque dividia pela metade. Hoje não mais. Desde a reforma da Previdência. Se ganhar 5%, vai acabar rabaconhando 50%. Exatamente. Desde 2019 não. Aí realmente o INSS, o regime passou a ser. Mas quando há famílias simultâneas, assim, nesses casos, a divisão é em cotas iguais. Verificando as legislações estaduais, especialmente as estaduais, que eu conheço melhor, as municipais, só aqui de Pernambuco, alguns,
geralmente também é feito o rateio dessa forma, de meio a meio, independente do tempo de convivência, etc. Tudo, mas aí teria a liberdade de cada legislação municipal ou estadual definir. Mas esse 5% estaria de uma forma indefinida ou realmente é o desleixo do brasileiro, é o desleixo de regularizar a situação e não tem mais aquele desconto? Esse caso é quando você teve, por ordem judicial, né, um desconto ou por um acordo, efetivamente, que você tinha um percentual dos rendimentos que são colocados dessa forma lá, e aí quando falece vai ficar recebendo naquele formato, também naquele mesmo formato. Então esse aí persiste enquanto for vivo o primeiro cônjuge, vamos chamar assim, né? Enquanto ele for vivo, ele vai recebendo esse benefício nesse mesmo percentual que foi definido ou judicialmente por meio de acordo, mas que mantém aí uma certa relação de dependência econômica com o cônjuge. Eu falo isso mais como familiarista e essa é a preocupação, porque acho que aí são, no caso, pessoas com uma idade mais avançada, né? Normalmente isso. Que eu não estaria apto a voltar para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, veria beneficiado pela área. E eu já vi casos até, Alfredo, a pessoa manter uma pensão até no valor menor. Por exemplo, uma pessoa não teve filhos, ou os filhos são maiores, por exemplo, e a pessoa falecendo não vai deixar aquele benefício para ninguém. Se divorciou e não vai deixar aquele benefício para ninguém. Às vezes, por uma questão até de planejamento, é melhor você deixar uns alimentos para o cônjuge, o ex-cônjuge, para que ele receba, quando você vier a falecer, a pensão. Porque senão a pessoa não vai ficar para ninguém. Né? Então, às vezes, no acordo, né, do divórcio, vale a pena manter uma pensão, mesmo que seja num valor baixo, para manter o direito à pensão por morte, porque haveria uma dependência econômica que da dignidade da pessoa humana. A dignidade, exato. Da pessoa humana. É que eu estava até vendo aqui, o STF fixou um tema que é o R26 do Sergipe. É o RESP, né? Sim. Eu acho que é o RESP. Aí tem até interessante, eu vou ler porque é um pouco mais longo, aí tem a figura da relação concubinária. As relações não eventuais entre homem e mulher. Eu aqui de cara já marquei isso, não eventuais. É difícil de você caracterizar a não eventualidade. No caso, nesse exemplo que você deu, que tinham filhos até com os mesmos nomes, então já começa, eu acho que um pouco intrucado. Não sei se houve alguma atualização depois de mais atual do que esse resto. E a figura, eu já falei, o STJ afirmou, mas não gera efeitos previdenciários automáticos. Sim. Né? Inserção no caso de divisão da pensão por morte quando ficou comprovada a boa-fé objetiva. Né? A doutrina majoritária, então quer dizer que a gente não tem ainda uma repercussão geral que facilitaria muito a vida de nós, advogados, que já aplicaria de imediato a decisão. E a gente, como diz aqui, né, de acordo com a realidade, de fato, a gente vive uma relação de famílias simultâneas muito, principalmente aqui no Nordeste. Né? A gente, cara, para onde vai no interior aqui, tem 2, 3 filhos. Silvio não nos ouça, né? Brincadeira da parte. Mas, como está hoje, apesar do ordenamento jurídico, eu acho que não está consolidado, como diz, a lei é um pouco atrasada, teve algumas mudanças em 2020, se não me falha a memória. Mas hoje, como o STF está mais à frente do que o STJ, por que não criar essa questão da repercussão geral? Seria bem interessante. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que o advogado previdenciário, e aí todos os advogados têm, é a insegurança. Você vê tribunais decidindo de formas diferentes para casos concretos que são iguais, a mesma situação, decisões diferentes, que às vezes é difícil até você explicar para o seu cliente. Porque tal pessoa teve benefício concedido e eu tive benefício indeferido. Essa é sempre uma dificuldade que o advogado tem, todos enfrentam. Se você tivesse realmente, quanto mais padronizar, eu acredito que é melhor. Qual a nossa dificuldade, digamos assim? O STF, que é quem diz a última palavra, a matéria constitucional, quase toda a matéria é constitucional, dada a extensão da nossa Constituição. Em matéria previdenciária, ele tem ido muito pelo lado, Alfredo, assim, da garantia do equilíbrio econômico-atuarial da Previdência Social. Esse tem sido o grande argumento do INSS, acolhido pelo STF, da prévia fonte de custeio, por exemplo, a gente teve recentemente revisão da vida toda, que foi uma revisão que atinge muitos, que é um negócio, pelo aspecto jurídico, bem evidente, bem claro.
mas por uma questão até alarmista, que dizia, a Previdência vai quebrar, não sei o quê, eles ficam com muitas restrições com relação a isso. E isso é o nosso receio sempre quando a matéria vai para a STF, é que esse argumento econômico-financeiro de equilíbrio atuarial prevaleça até sobre o direito social, prevaleça sobre o caráter protetivo que a previdência social deve ter. Então esse é o grande risco quando se tem realmente uma matéria de reflexão geral. E quando chega uma demanda para você lá no seu escritório, uma pessoa mais simples, que está preocupada com essa situação, o que é que você diz? Esse é o grande desafio. Advogado nenhum pode prometer resultado, nunca prometeu resultado, não pode prometer resultado. Eu acho que aí quanto mais claro e transparente a gente for, melhor. E grande parte da nossa clientela é de pessoas simples. São pessoas previdenciárias, eu diria a você que 90% são pessoas simples. E a gente tem que ter também, o nosso desafio sempre é poder adequar a nossa linguagem para que eles possam atender. A nossa linguagem é uma linguagem mais formal, jurídica é formal, como a gente se veste, né? Com certeza. Um jurídico é formal. A gente tem que adequar a nossa linguagem para que seja compreensível para o cliente. Então a gente tem que mostrar para ele com muita clareza, com muita transparência do que pode acontecer, o que tem, o que pode, o que não pode, que eu acho que isso é o mais interessante. E é curioso, Alfredo, o cliente previdenciário é assim, normalmente quando ele chega no seu escritório a primeira vez, ele vai sozinho, vai sem ninguém. E todas as vezes que ele vai, geralmente vai sozinho. Às vezes até acompanhado de um parente, máximo, assim, muito raro, mas geralmente é sozinho. No dia de receber o dinheiro, parece que brota parede do chão, viu? Ele chega acompanhado com a multidão. Parece que eles vão levar o dinheiro nas costas, assim, ainda tem muito dessa preocupação, né? Não vou deixar no banco, não. Vou sacar o dinheiro. Mas nada, os parentes, a grande maioria cada um vai tirar a sua loinha ali. Vai tirar um pouquinho ali do e nessa fase você fala uma coisa importante, que eu também vi uma entrevista, um podcast seu, onde você fala de humanizar o processo. Deixar de ser números e dar nomes. Isso. Foi até que eu brinquei do Joãozinho, que eu acho que foi nesse mesmo podcast que você falou de seu João, seu Pedro, Dona Maria. A gente humanizar o direito, que eu acho que a gente está partindo para isso. Eu acredito que isso. Pode ser que a gente não consiga ver isso, não, porque nós somos tão velhos, né? Não vamos entregar nossas idades, mas eu acho que a tendência é que se humanize realmente. Eu acho que o advento da tecnologia, que é muito boa, ajuda a gente muito. A gente estava conversando aqui antes sobre inteligência artificial, de como pode ajudar, mas eu acho que o diferencial termina sendo isso, a humanização. Tecnologia todo mundo vai ter acesso, todo mundo tem, e vai ser ótimo aí usar bem a tecnologia, mas usar bem, tem gente que está usando mal. Eu vi recentemente uma sustentação oral, que o advogado, no início da sustentação, ele fez assim: Excelência, eu posso fazer a sustentação oral com IA? O juiz nem entendeu, mas disse: pode, não tem problema nenhum. Ele pegou e botou play no negócio e começou a ler com a voz da Alexa, aquela voz da Alexa. Mais sonora, né? Com aquela voz da Alexa, começou a ler a sustentação oral dele. Então, esse é o mau uso da inteligência artificial. Né? Então, a gente deve usar pro bem, mas acho que a humanidade, que é a coisa aí que a máquina não faz ainda, que o robô não faz, é o nosso diferencial. É no tratamento do cliente, é como você recebe ele, é como você transmite segurança para ele, é como você despacha um processo, é como você faz a sustentação. O zelo. Essa é a diferença, eu acho. Esse é o grande diferencial do advogado, por mais contraditório que possa parecer numa fase tão tecnológica como a gente vive, né? A diferença do advogado é importante. Principalmente você falando disso, porque também, assim, me permita dizer isso, mas às vezes as pessoas botam você no altar. Não, mas me permita dizer isso, porque você é uma referência. Eu já disse a você pessoalmente, e o troca de mensagens, que você é uma pessoa a ser o norte, que você realmente faz a boa advocacia no seu sentido mais amplo. E isso inspira. Então, eu acho que esses pontos que são abordados aqui enriquecem. A gente, às vezes, não vai trazer um conteúdo total, quando você dificuldade imensa de esgotar qualquer tema, que está sempre renovando, mas o conceito ético ser o mesmo. A postura, a nossa conduta ser a mesma. E isso a gente não troca. Então, lá na frente, quando alguém tiver mais um caso, ou, não, aquele advogado da minha avó, vai me atender de forma igual. Então, acho que essa realmente é a grande diferença.
a gente está misturando um pouquinho de previdência com advocacia, mas que não deixa de fazer parte. Que aí, quando recebe convidados como você, só engrandece. E traz coisas muito boas para a gente aqui, que hoje agora estou dizendo em público, mas a gente sempre troca mensagem e fala disso, realmente é uma satisfação muito grande. Você não tem ideia. Obrigado. A honra é toda minha. Aí vamos seguir aqui, que aí fala o 1723 do Código Civil. Reconhecida como unidade familiar, a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura. A gente sabe que é mais com o objetivo de constituir família do que outra coisa. Aí fala no seu parágrafo primeiro que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, que são aqueles impedimentos do casamento, não é isso? E fala do inciso 4, que aí fala pessoas casadas, que eu acho que a gente já comentou sobre isso. Mas aí, se a pessoa está casada, vou dizer divorciada, que hoje em dia não existe mais a separação, né? A pessoa se divorcia, ela recebe a pensão. Ela casou de novo, ela perde? Não, é até uma dúvida que as pessoas tinham era isso. Não perde. O que ele não pode é receber 2 pensões de cônjuge, originário de cônjuge. Ou seja, aquela pessoa casou, ficou viúvo, casou novamente, estava recebendo a pensão. E o segundo cônjuge falece também. Aí receber as 2 pensões... De capital. Aí não pode. Aí vai ter que fazer a opção para de maior valor, obviamente. Mas não há perda da pensão em razão do casamento. Isso ela poderia acumular uma de sua própria aposentadoria e uma da pensão do falecimento do seu cônjuge. Exatamente. Pronto. Então acho que tem um tema, alguma coisa que não ficou abarcado aqui, que você queira complementar. Não, acho que sobre isso, esses são os temas que geralmente são mais polêmicos, né? Que geram mais polêmica e que geram mais dúvidas assim, com relação a isso. Aí o ex-cônjuge como beneficiário, ele automaticamente tem direito ou tem que ter feito uma análise, no caso eu acho que a gente já comentou sobre isso, vai quem entrar primeiro ou depois já ao rateio de 50%? Isso. O ex-cônjuge, né, que receba alimentos, né, e quando você tem isso comprovado, uma decisão judicial, etc., é até mais fácil. Mas imagina a grande dificuldade, e aí acontece, quando isso é informal. Quando o ex-cônjuge ajuda, né, dá todo mês um valor, etc., que termine, como você falou, geralmente são pessoas mais velhas, especialmente a razão até do nosso machismo estrutural e tal, geralmente são as mulheres que dependem economicamente dos homens. E a gente sempre trata aqui. É até a gente, quando vai dar exemplo, a gente sempre dá exemplo assim. Por quê? Porque a realidade fática é essa por conta do machismo estrutural. Vem mudando, né? Vem mudando, ainda bem que vem mudando. Mas, principalmente o pessoal mais antigo, a mulher que não trabalhava, dependia do homem, se divorciam e o homem fica informalmente pagando, né, as despesas dela, etc. Tal. Essa, para fazer a comprovação de que dependia economicamente, é difícil. É mais complicado. Imaginar, porque ele pagava a minha conta de luz, ela pagava meu aluguel, não sei o quê, para você comprovar que ele pagava a conta de luz, pagava aluguel ou fazia feira para aquela pessoa. E normalmente aquelas pessoas que ainda tratam com dinheiro em espécie. Muitas vezes. Mas sacar do seu próprio benefício para complementar o... Exato. Aí uma dificuldade maior. Quando há uma determinação judicial, é descontado no contra-cheque, etc., mais fácil a comprovação. Mas quando é informalmente assim, aí fica mais complicado. Aí você vai ter que buscar todos os elementos de prova para poder fazer a comprovação documental, especialmente, para fazer a comprovação aí que havia essa relação de dependência econômica, porque aí a dependência econômica ela não é presumida. A dependência econômica do cônjuge, o companheiro, é presumida, mas a do ex-cônjuge, não. Você tem que estar como segurado lá dentro do INSS. Isso. E pode ter os dois? Pode ter os dois. Falando isso para deixar bem claro para as pessoas que nos ouvem que o nosso podcast tem um intuito mais informativo para as pessoas que precisam da informação e às vezes não têm acesso. Exato. Eu acho que isso é muito importante também. Não, acho que é uma prestação de serviço essencial. E outro tema muito polêmico, a multiparentalidade. Esse eu posso falar de cátedra, né? Porque eu sou pai socioafetivo. Né? Eu sou pai socioafetivo, Duda, a minha mais velha. Inclusive, já é mãe, né? E vai ser novamente. Doutor Verru. Vamos trabalhar por isso, né? Vamos trabalhar por isso. Vamos trabalhar por isso.
da minha filha socioafetiva, né? A gente fez o procedimento, são muito simples, né? Até para também deixar aqui a informação que, como eu fui parte aí, é muito simples, em cartório, tranquilo, com as demonstrações da nossa relação de pai e filha. Mas é um dos casos, por exemplo, hoje não mais que ela é maior de idade, mas se ela fosse menor de idade e eu e o pai biológico dela falecêssemos, ela teria direito a receber as duas pensões. Ela poderia receber as duas pensões. O INSS pode até resistir a isso, mas judicialmente vem sendo reconhecido aí o direito ao recebimento de pensão, de duas pensões, né, do pai socioafetivo, do pai biológico, por exemplo. A mim tem uma dúvida, vou retroceder, mas você vai entender. Por que no caso do ex-cônjuge não pode e no caso de um menor pode? Exatamente. Será que ele tem um tempo de não sei, enfim. O que faz? Vamos ter um fator legal e um fator sociológico, vamos dizer assim. O fator legal é uma disposição expressa da 8.213, que veda o recebimento mais de uma pensão de um cônjuge e não fala sobre de pai e mãe. Mas tem um fator sociológico. As fraudes, geralmente em pensão por morte, são em casamento. É muito difícil você adotar um filho para fraudar a Previdência. Porque aumentar a despesa. Exatamente. Você vai ficar, não, vou adotar um filho. O que tinha muito antigamente, que aí houve uma restrição com relação a isso, era a guarda previdenciária. É você que imagine uma pessoa idosa, sem filhos, etc., e pega para somente ter a guarda de um menor de idade para poder, de um neto, por exemplo. Uma avó que trabalha no Brasil que vai deixar todos os benefícios da CACI, da Previ. É uma das perguntas que eu mais escuto no escritório, Alfredo, é chegar assim, como eu faço para passar a pensão para o meu neto? Passar a pensão para o meu neto. Imagine uma pessoa que é auditor fiscal, né, recebe lá seus 40 mil reais por mês, viúvo, os filhos tudo maiores, mas tem um neto pequenininho. Aí quer deixar aquela pensão para o neto. É uma das perguntas que... Aí é o que eu digo, não tem uma saída previdenciária para isso. O que é que pode fazer? Primeiro é você fazer uma situação de fato, realmente, de que ele seja efetivamente seu filho, criado por você. Que comprova que não tem um intuito de fraude. Que não tem intuito de fraude, que tenha boa fé ainda. Os pais, então, abrem mão, né, do poder familiar e você, então, assume o poder familiar dele. Aí, quando você vier a falecer, ele é seu filho. Aí tudo bem. Mas, fora isso daí, o que pode acontecer aí é tudo de fraude, né? Então, não tem como deixar a pensão, como eu transfiro, porque as pessoas entendem que aquela aposentadoria é uma propriedade dela, quando na verdade não é. Não é uma propriedade dela, é uma contraprestação dada pelo Estado pelas contribuições que você deu, mas que tem limite, tem fim. Se você não deixa dependente, ela é extinta, acabou-se. Acontece também com militar, né? Também. Né? Tem muita pessoa que não casa. Isso, filha solteira, né? Que durante muito tempo tinha direito ao recebimento aí da pensão e terminam perpetuando. Eu já vi casos também de pensão, na época que filha solteira podia, a pessoa começou a trabalhar quando estava assim, com 1 ano trabalhando no ferroviário. Teve um acidente, né? Teve um acidente e morreu. A filha tinha 1 ano. Essa filha foi minha cliente, já faleceu, tinha 95 anos de idade. Ela recebeu durante 94 anos um benefício que o pai dela contribuiu durante 1 ano. Mas se casar, se perderia. Se casar, se perderia. E ela efetivamente não casou, teve no Estado, nada. E aí... Outro ponto polêmico, eu não sei se a gente tratou, mas são as uniões homoafetivas. A gente já tratou, mas eu acho que a passão, de uma forma mais superficial, voltei ao STF, que desde 2011 decidiu que até o trato, né, não é mais marido e mulher, ele esqueceu o gênero, vamos dizer assim. E a união Estado homoafetiva deve receber o mesmo tratamento da jurídica deve receber o mesmo jurídico da união Estado heteroafetiva, inclusive para fins previdenciários. Posteriormente, o STJ reforçou esse entendimento em diversos julgados, reconhecendo o direito de companheirismo homoafetivo à pensão por morte do RGPS e nos regimes próprios. Não há, volta aquele mesmo dilema, não há essa repercussão geral, já que as duas casas se entenderam nesse sentido. Judicialmente, Alfredo, eu acho que não tem dissenso hoje. É uma decisão antiga, tudo, não tem dissenso.
Até me lembro assim, a época eu ainda era estudante de direito, saiu uma decisão foi pioneira no Brasil, saiu até em livro depois, doutora Margarida Cantarelli, do TRF, concedendo a pensão, né? Então foi até publicado em livro depois, tudo isso. Então, veja, na época eu era estudante, então certamente mais de 25 anos isso. Então hoje não tem mais dissenso no âmbito judicial, mas como eu disse, no administrativo ainda há uma resistência. E essa resistência geralmente não é resistência declarada, é uma resistência muito mais disfarçada pela exigência documental mais robusta do que se comprovaria se seria necessário uma união heteroafetiva. Então essa realmente hoje é a grande dificuldade que eu diria que se há. Judicialmente não se tem dificuldade, mas na via administrativa, às vezes, isso vem mudando também, se encontram algumas barreiras adicionais que não teriam normalmente na união heteroafetiva.